Salmo 73, verso 1, a minha versão é NVI, diz assim a palavra do Senhor: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, e que fala não só sobre a Tua vontade, mas sobre os nossos dilemas. Como seres humanos, necessitados da Tua graça, enfrentamos situações pessoais, familiares, comunitárias, como cidadãos de uma cidade, um estado, uma nação, enfrentamos dificuldades, como participantes de movimentos estudantis, de escola, faculdade, como participantes da vida social, do trabalho, enfrentamos tantos dilemas, Senhor. E a Tua palavra, de uma forma tão perfeita, endereça a Tua vontade também aos nossos dilemas. Por isso clamamos que, à medida que ouvimos a Tua palavra, o nosso coração seja pastoreado. Que a Tua palavra, que é meio de graça, transmita a graça aos nossos corações à medida em que meditamos naquilo que o Senhor tão bondosamente tem guardado ao longo de gerações, para que pudéssemos conhecer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Você já teve uma crise de fé? Eu falei crise de fé, eu vi um monte aqui, assim, daqui de cima, assim, ó. Não sei se é a lembrança da crise de fé ou se está no momento de crise de fé. Crise de fé. Dúvidas, questionamentos. Isso não é coisa só nossa. Na verdade, as dúvidas na nossa fé, elas são muito mais comuns do que nós gostaríamos de admitir. Isso não é assim só conosco. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de fé, que enfrentaram crises de fé. Mesmo porque a dúvida faz parte do processo da construção da nossa fé. A dúvida nos desafia. A dúvida nos faz pensar, nos faz admitir as nossas fraquezas. A dúvida nos faz buscar respostas. Mas o grande problema é onde buscamos essas respostas. Mas outros homens e mulheres de Deus tiveram momentos de crises de fé. Quando a gente fala de crise de fé, ou de descrença, ou de incredulidade do crente, a gente às vezes crucifica o coitado do Tomé, né? Às vezes um crente chama o outro de Tomé. Tomé não acreditou, só acredito vendo, só se colocar o dedo na palma da mão, no lado, aí eu acredito. Mas a Bíblia fala que todos os discípulos não acreditaram quando as mulheres disseram que Jesus ressuscitou. Todos eles. Tomé só teve a coragem de falar em voz alta. Mas o Senhor o tratou na sua crise de fé. E se o problema era tocar, Jesus disse: põe a tua mão aqui. Porque Jesus é misericordioso e sustenta a gente na nossa incredulidade e na nossa falta de fé. Nós pensamos, por exemplo, Tiago dizendo que nós precisamos orar pedindo a sabedoria, mas é preciso orar com fé, sem duvidar. E aí mais à frente ele vai dizer que existem pessoas que têm o ânimo dobre. A tradução literal seria: tem a alma dividida. Creem e não creem. E Tiago diz: cuidado, ore com fé. Jesus vai nos ensinar em Mateus capítulo 6 a tomar cuidado com as ansiedades, porque embora crendo possamos dizer: será que Deus vai cuidar do meu amanhã? Como eu vou comer? Como é que eu vou vestir? Jesus fala: cuidado com a incredulidade, crente. Não simplesmente nos censurando, mas falando de uma realidade.
como citamos em outro momento, o pai daquele garoto endemoniado que vem a Jesus e fala: Senhor, cura, se o Senhor pode, cura o meu filho. E Jesus diz: tudo é possível ao que crê. E a resposta daquele homem é aquela que deveria ser a nossa resposta: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Vimos uma série aqui há pouco tempo, os exemplos de uma família ou de várias famílias disfuncionais, e vimos o exemplo de Abraão e Sara, chamados de os pais da fé, ou Abraão, o pai da fé, mas diante de um momento de dificuldade em que a sua vida estava em risco, ele duvidou se Deus cuidaria dele e escolheu mentir para tentar se preservar. O Deus que havia prometido que lhe daria uma grande nação, uma grande descendência, em algum momento Abraão duvidou e tentou dar um jeitinho. E por que não dizer daquele que Jesus chama de o maior de todos os homens, ou o maior de todos os profetas? Jesus diz: desse aí, nascido de mulher, não tem igual. Falando de João Batista. João Batista, esse é um homem de alta estirpe. Mas João Batista, lá em Mateus capítulo 11, vai enviar os seus discípulos para perguntar se Jesus era mesmo o Messias, ou se eles tinham que esperar outro. O mesmo João Batista que ao ver Jesus diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diante de uma crise, prestes a morrer, preso, ele manda os seus discípulos: vão perguntar se é Jesus mesmo que é o Messias, ou se a gente tem que esperar mais alguém. E Jesus trata com a incredulidade de João Batista e diz aos seus discípulos: podem voltar, e diz que os cegos estão vendo, que os surdos estão ouvindo, e que tem se pegado a libertação daqueles que estão encarcerados por Satanás. Jesus trata a nossa incredulidade. Pedro duvidou, os discípulos no caminho de Emaús vinham cabisbaixos, Jesus aparece, eles não conseguem reconhecer Jesus porque há um milagre ali em que Jesus oculta o seu semblante deles de alguma forma, e eles dizem: nós achávamos que era ele, mas ele foi crucificado e já se passaram 3 dias. E eu pensava: não, Paulo não vai ter um problema desse, né? Vocês sabem que eu sou fã do Paulão, né? Paulo não teve problema, Paulo era um homem de fé, nunca teve uma crise de fé. Aí lá em 2 Coríntios capítulo 1, no verso 8, Paulo vai dizer: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulão em crise. Sabe que todas essas nossas dúvidas e essas nossas crises de fé, elas advêm de uma expectativa. Muitas vezes de uma expectativa irreal. E então vêm os questionamentos, e a gente quer saber: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por que comigo? Por que com a minha casa? Por que com a minha família? Por quê? A crise bate. E entenda, Deus não tem compromisso em responder todas as nossas perguntas. Deus não tem compromisso de responder todas as nossas perguntas. Mas o que nós vemos na Escritura é que Deus revela tudo o que nós precisamos para amadurecer e desenvolver um relacionamento mais profundo com Ele. Ele não tem obrigação de responder todos os nossos questionamentos. Mas por bondade, o Senhor revela a nós tudo o que precisamos para amadurecer e desenvolver um relacionamento profundo com Ele. Aqui nós vemos o salmista Asaf, no primeiro salmo do 3º livro dos Salmos. Nós temos o Salmo como um livrão, né? Mas os judeus tinham 5 livros de Salmos, talvez na sua Bíblia, inclusive, antes do Salmo 73, está escrito 3º livro. São 5 os livros de Salmos. E os 11 primeiros Salmos são dedicados, ou são compostos por Asaf e a sua família, apontados nos livros das Crônicas, como sendo dessa família levítica, mas também Asaf é apontado como sendo um profeta do Senhor, alguém que fala em nome do Senhor. Serviu ali juntamente com, durante o reinado de Davi e um pouco do reinado de Salomão, e era o responsável por parte da liturgia das canções do povo de Deus, canções que também eram instrutivas, canções que formulavam a fé do povo de Deus. E Asaf tem uma crise. E qual é a crise do salmista? Como surgem as dúvidas? E parece que as dúvidas, elas florescem muito mais diante da aparente prosperidade dos ímpios. Parece que os questionamentos afloram ainda mais quando nós olhamos para aqueles que não estão caminhando os mesmos caminhos que nós,
que não estão buscando guardar uma vida de santidade, de fidelidade, de oração, de busca por Deus, mas parece em alguns momentos que a vida deles está indo melhor do que a nossa. Parece em alguns casos que certas pessoas, tomando caminhos errados, prosperam muito mais do que nós que tentamos fazer as coisas direitinho, de acordo com a vontade de Deus. Não sei se sou só eu, esse pecador, que muitas vezes tem um coração duvidoso, mas pelo menos eu encontrei um companheiro, Asaf. E Asaf fala, eu quase caí. Foi por pouco. Essa aqui é uma história de superação. Esse salmo é uma história de superação. Mas antes dessa superação, Asaf vai rasgar o coração. E vai contar o que aconteceu com ele, porque o que aconteceu com ele muitas vezes acontece com a gente. E Asaf começa então mostrando aí, no seu coração, que ele quase caiu no verso 3, pois teve inveja dos arrogantes, quando viu a prosperidade destes ímpios. No versículo 1, verso 1 e 2, na verdade, nós vemos essa dualidade. Um homem que crê, ele diz, eu sei, certamente Deus é bom para o seu povo, aqui falando de Israel, o povo da antiga aliança. Certamente Deus é bom, mas para mim existem dúvidas. Quanto a mim, parece que está difícil, ou eu experimentei um caminho dificultoso, porque eu quase tropecei ao olhar para a prosperidade dos ímpios. Então ele vai dizer, verso 4, eles não passam por sofrimento, e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência, do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções, e em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até se saciar. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? E ele sumariza no verso 12, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Asaf estava na fossa, né? Na fossa a gente vê as coisas com um prisma muito catastrófico. Ele olha para fora e fala assim, está todo mundo se dando bem, todos os ímpios estão se dando bem, a gente sabe que não é assim. E depois ele vai falar, comigo só dá ruim, e a gente também sabe que não é assim. Mas nas horas da crise de fé, a gente maximiza uma coisa, minimiza outra, para que caiba na nossa narrativa, e a gente vai ficando triste. E às vezes parece que não vale a pena. É isso que parece que foi a conclusão inicial de Asaf, não vale a pena. Tem uma frase do Rui Barbosa que ele diz assim, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agitar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Eu coloquei Rui Barbosa, porque foi ele que disse. Mas parece Asaf. Parece Asaf. Há um clamor de Asaf aqui no Rui Barbosa. E às vezes é o nosso clamor. Na primeira parte, então, ele fala, os ímpios parecem que estão indo bem, estão com o corpo forte. Ele, inclusive, vai falar que parece que é a maldade deles que promove essa bondade para eles. Essa arrogância, eles chegam a vestir essa arrogância como se fosse um colar, ele diz. Eles se vestem de violência, parece que eles querem mostrar o que eles são, como são poderosos. O como eles conseguem por causa do dinheiro, por causa da influência, o quanto eles conseguem dar um jeitinho, e parece que está tudo bem. E a gente luta, e parece que não está dando certo às vezes. E a gente fala, como que pode? Está todo mundo vendo que isso está errado. Mas está lá o indivíduo ou a indivídua passeando feliz, como se nada tivesse acontecendo, batendo no peito, rindo da nossa cara. Asaf diz, eu quase escorreguei porque eu olhei para os ímpios. E depois que ele olha para os ímpios, obviamente, agora ele vai se colocar na posição da vítima. E diz então o versículo 13, certamente
Veja, ele vai repetir essa palavra 3 vezes no Salmo, certamente. Ele começou dizendo, certamente Deus é bom. Agora ele diz, certamente me foi inútil manter puro o coração. Vê que é um cara que tem convicção, mas parece que a primeira convicção era uma convicção mais genérica. Deus é bom para todo mundo, mas na minha vida pessoal, parece que nem sempre funciona assim. Porque certamente é inútil, ou me foi inútil manter o coração puro. Na segunda parte do verso 3 ele diz, e lavar as mãos na inocência. Verso 14 então ele diz, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. E se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Agora Asaf conta a sua lamúria, ele diz, eu tento fazer tudo certinho. E tem dentro de mim, inclusive, o entendimento que eu não posso ser igual a eles. Ele diz no verso 15, se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído os teus filhos, então nem isso eu consigo fazer. Eu vejo que eles estão prosperando por ser mal, parece que não está dando muito certo eu ser bom, e eu não consigo ser igual a eles. Porque eu sei que está errado. Às vezes essa é a crise. Ou melhor, a fé verdadeira, ela se move entendendo que o nosso compromisso com Deus não pode ser baseado em resultados. Veja, nós entendemos que Deus implantou na criação uma lógica. E nós entendemos que existem caminhos que são de paz e existem caminhos que são de mal. Mas desde a queda, essa matemática não é perfeita. Desde a queda, essa não é mais uma conta exata. Geralmente, quando se planta sementes certas, geralmente, o resultado é certo. Geralmente. Mas nem sempre. E geralmente, quando se planta sementes erradas, o caminho é de morte. Geralmente, pelo menos aos nossos olhos. Em outros casos, parece que plantaram as sementes erradas e estão colhendo melhor que a gente. Porque desde a queda, essa matemática não funciona do mesmo jeito. Nós seguimos o caminho do Senhor, nós buscamos conhecer a palavra, nós cuidamos para orientar as nossas ações, as nossas reações, os nossos pensamentos, a nossa administração da vida. Buscamos fazer isso como Deus nos instrui, porque nós cremos que esse é o caminho da vida. Mas talvez você já viveu o tempo suficiente para saber que nem sempre isso acontece. Nem sempre a gente toma as decisões certas e o caminho final é o caminho que a gente... agora sim, deu tudo certo, que bom. Às vezes não dá. E o grande desafio da fé é exatamente continuar confiando em Deus, crendo em Deus, quando as coisas parecem que não estão funcionando. Por aí fora se diz o contrário. Que fé mesmo é quando você faz o que estava dando errado dar certo. Aí você teve fé. Estava ruim. Aí tem o meme, né? Parece que piorou, mas não é isso. Estava ruim. Estava ruim. Aí você exercita uma fé. Aí dá bom. Às vezes acontece. Deus, por sua graça, muitas vezes, e talvez você tenha colecionado aí muitos milagres. Você diz, estava ruim, eu orei e ficou bom. E fica bom mesmo. Glória a Deus. Mas às vezes está ruim, você ora e piora. Ou às vezes está ruim, você ora e nada acontece. E é nessa hora que o nosso coração é desafiado a continuar a crer. Tem uma frase do Bom Velhinho. O Bom Velhinho é o pastor o reverendo Augusto Nicodemos. A frase do Bom Velhinho. Que ele diz assim: o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. Esse é o grande desafio. Veja, entenda uma coisa. A fé cristã não é fatalista. A fé cristã não é fatalista. Mas a fé cristã é realista. Nós não negamos o sofrimento, mas também nós não abraçamos e nos confortamos com o sentimento, com o sofrimento. Não. Nós entendemos que o sofrimento faz parte desta realidade presente depois da queda. Faz parte, está aqui, e nós temos que lidar com ele.
Porque se nós acharmos que o sofrimento, e nós estamos imunes aos sofrimentos, quando as coisas fugirem do nosso controle, a nossa fé entra em colapso. E se nós achamos que a fé é imunidade para sofrimento, a gente tem que rasgar a Bíblia inteira. Porque homens muito melhores, mulheres muito melhores do que nós, tementes ao Senhor, passaram por maus momentos, maus bocados. Então a fé cristã, ela não é fatalista, mas ela é realista. Nós não vivemos no conto de fadas. Nós sabemos que uma hora o rio entorna, uma hora, como diz a parábola das casas, transborda o rio, sopra os ventos e bate contra a casa. Tem casa que está construída na areia, tem casa que está construída na rocha, mas a água bate nas duas, o vento sopra as duas, porque do lado de cá nós estamos submetidos às mesmas contingências de toda a humanidade. Agora a grande questão é que para nós que entendemos e reconhecemos o senhorio de Cristo, o sofrimento tem um gosto diferente. O sofrimento tem um sabor diferente. Para nós, sofrimento tem sabor de esperança. Para nós, sofrimento não tem sabor de agonia. Sofrimento tem sabor de esperança. Pelo menos em 3 níveis. O mais básico deles é saber que Deus é bom e é poderoso para aliviar o meu sofrimento. E por vezes Ele faz. Mas esse é o nível mais raso. O nível um pouco mais acima desse gosto de esperança em meio ao sofrimento é de saber que Deus é bom e que Ele é por mim e não contra mim. Portanto, há um gosto de esperança por saber que mesmo o sofrimento, de alguma forma, é produtivo para mim. Me faz bem de alguma forma. Nós passamos por uma série. Nós vimos a história de José. José passou por maus bocados. Mas José lá na frente vai dizer: Deus me preparou para estar aqui livrando a vida de vocês. Vocês fizeram mal contra mim. Foi sofrido, foi sofrimento. Mas Deus é tão bom e Ele esteve comigo em todo esse tempo, que isso mal que vocês fizeram contra mim virou bênção para vocês e para mim. Então o sofrimento para nós tem esse gosto de esperança, porque sabemos que Deus pode inclusive usar a dor que outros causaram contra nós, ou que nós causamos para nós mesmos, ou as contingências desse mundo. Deus pode inclusive usar esse sofrimento para a nossa promoção. Mas há um terceiro nível, e o nível mais excelente de todos. O sofrimento para nós tem gosto de esperança, porque a gente sabe que ele tem prazo de validade. A gente sabe que o sofrimento vai acabar. Por mais agônica que seja a situação, a gente pode olhar na cara da dor e dizer: você também vai passar. Amém? A gente espera, clama e ora para que boa parte desse sofrimento passe aqui agora. A gente fala: Senhor, abrevia, muda, transforma. E Deus, por bondade, muda, transforma, alivia, dá um jeito. Mas a gente sabe que se ainda não passar, ainda que não passe essa, ela vai passar também. Se não passar agora, ela vai passar. Sofrimento tem prazo de validade. Então, aqui nós vamos ver no texto, no versículo 16, o motivo da crise de fato. Ele diz: quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Quando a gente tenta simplesmente racionalizar todas essas coisas, não cabe na mente. Porque embora sim, a fé tenha um componente racional, mas a fé não é só racional. A fé também é o exercício dos nossos questionamentos, mas a fé não é só racional. A fé está baseada numa realidade superior, numa realidade maior. E então, há um ponto de inflexão, há um ponto de mudança aqui no versículo 17 que ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Aqui está o ponto de mudança. Foi aqui que ele não escorregou. Ele disse: eu quase escorreguei. Porque eu tentei entender isso tudo e não cabia na minha cachola. Não foi isso que eu entendi daquilo que eu tinha lido. Mas aí eu entrei no santuário. E no caso dele, não é uma figura
de linguagem, ele literalmente entrava no santuário por ser um levita. E o que é que um levita, ou o que é que as pessoas encontravam ao entrar no santuário? Encontravam adoração, oração. Encontravam a centralidade em Deus, o olhar não só aqui, mas para lá e além. Se encontrava a oração, a adoração. O que se encontrava no santuário? Se encontrava a proclamação da palavra de Deus. O Deus que orienta, o Deus que dirige, o Deus que fala, o Deus que conduz, o Deus que fala caminhos verdadeiros, que são atemporais. O que mais tinha no santuário? Havia sacrifício. Sacrifício substitutivo. Que mostra que Deus é um Deus justo e que pune com justiça a injustiça. O Deus que cobra pelo mal, mas o Deus que estende perdão, o Deus que estende graça, o Deus que transforma vidas, o Deus que acolhe, o Deus que recebe, por meio do sacrifício substitutivo. Nos termos mais infantis possíveis, a figura mudou para Asaf, quando ele foi para a igreja. Foi para a igreja. Ouviu as canções, ouviu a palavra, lembrou do sacrifício substitutivo, e ele diz, foi aí que a ficha caiu. No verso 18 ele vai dizer então, certamente, os põe em terreno escorregadio e os fazes cair. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Asaf diz, ao contemplar pelo prisma da eternidade, eu vi o quão efêmero, o quão passageiro, o quão momentâneo são as maiores alegrias experienciadas aqui. Estes que acham que estão seguros, eles é que escorregam, porque acham que estão seguros e que tudo vai durar para sempre. Mas quando se olha para o prisma da eternidade, se sabe que tudo que experimentamos aqui é passageiro e é parcial. E aqueles que entesouraram os céus aqui, um dia não terão mais nada. Charles Spurgeon dizia, mire a terra, e você perderá o céu e a terra. Mire o céu, e você terá o céu, e o céu na terra. Mas quando nós olhamos para a eternidade, entendemos que existem valores que transcendem. Entendemos que a nossa fé não está baseada simplesmente em desempenho aqui, que a nossa segurança não está baseada simplesmente nas coisas passageiras daqui. Deus, por sua bondade e misericórdia, age também aqui, mas a nossa segurança está para além, e ela não pode ser roubada de nós, não pode ser tirada de nós. Asaf diz, eles vão acordar uma hora desse sonho. Tinha um pastor amigo meu que conta um caso em que havia uma senhora convertida, ela havia se convertido já mais idosa, o marido não se converteu, e ela cuidava com muito amor do seu marido, ajudava muito ele, tratava com honra, e aquele homem era um mal-humorado, não valorizava o trabalho dela, não era recíproco com tanto amor com que ela tratava ele. E um dia alguém disse para ela, por que você continua? Por que você continua fazendo isso para ele? Por que você continua cuidando com tanto amor aquele que parece que não te ama? E ela dizia, olha, eu creio que Deus pode mudar vidas. Eu creio que Deus pode transformar histórias. Eu creio que Deus pode mudar o coração dele e ele pode se converter. Eu disse, mas eu também sei que pode ser que isso não aconteça. E esse é o único céu que ele vai conhecer. E que ele conhece esse céu através de mim. Quando nós entendemos, queridos, que a nossa vida não se resume aqui e agora, a nossa perspectiva muda, os nossos valores mudam,
o nosso anseio muda. E é isso que Asaf está dizendo. Ele diz no versículo 21, quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. O que Asaf está dizendo é, quando eu miro somente nas coisas daqui, eu viro bicho, eu me desumanizo, eu deixo de ser aquilo que eu fui criado para ser, eu vivo por apetites, eu vivo por desejos, eu vivo por recompensas, e se aquilo que eu faço traz as recompensas que os meus apetites me pedem, então está tudo certo. Mas se eu faço certo, e os meus apetites não são saciados, eu sinto que está errado. Diz, quando eu me desconecto do que eu sou, quando eu me desconecto da minha identidade, eu deixo de agir por aquilo que eu fui feito para ser, e passo a agir simplesmente buscando colher resultados. Então eu digo, não vou ser mais bom, porque eu sou bom e só pisam em mim. Eu não ajudo mais, porque quando eu peço ajuda não encontro um que me ajude. Então quer dizer que as coisas que a gente faz esperando algo em troca. Esperando algum tipo de reconhecimento, de recompensa. Não, eu nunca mais faço isso porque a pessoa não me deu nenhum obrigado, nem um sorriso. Se nós somos movidos por resultados, nós paramos quando os resultados não são de acordo com aquilo que a gente quer. Nós questionamos, nós entramos em crise. Mas quando entendemos que aquilo que nós fazemos é uma extensão da nossa identidade, não importa o resultado. Eu não faço pelo resultado, eu faço porque isso é o que eu sou. Esta é a minha essência, este é o meu fruto. Fruto que nasceu do Espírito Santo em mim. Eu faço. E Asaf está dizendo exatamente isso, meu coração estava amargurado, está confessando o seu pecado, eu tive inveja, então eu agi como insensato, como ignorante, como um animal irracional. Mas ele diz no verso 23, contudo, eu sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Na igreja, ele ouviu tudo isso, ele cantou, ele orou, ele ouviu a palavra, ele viu o sacrifício substitutivo, e ele disse, eu sei que o meu caminho eterno é seguro, não é passageiro, não é transitório, porque eu sempre estou contigo e o Senhor está sempre comigo, eu estou sempre contigo e o Senhor segura a minha mão, e aqui está o motivo pelo qual ele não caiu, porque era Deus que estava segurando na mão dele. Ele diz, estou sempre contigo, verso 23, tomas a minha mão direita e me sustém. No verso 24 ele diz, tu me diriges com o teu conselho, aqui é uma palavra que geralmente também é usada para a palavra, conselho, estatutos, mandamentos, ordenanças, são sinônimos para a palavra de Deus. Ele diz, eu sou guiado pela tua palavra, e depois me receberás com honra. O Senhor me instrui aqui, e o Senhor me segura lá. O Senhor guia os meus passos aqui, eu não ando cego, eu não ando sem direção, aqui, e quando chegar lá o Senhor vai me receber com honra. E então ele diz, e agora ele tem que romper em louvor, ele diz, a quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar contigo. O meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Existem muitas promessas para nós, que estão para além, mas a maior e a melhor de todas elas é que nós teremos Deus. E quando eu olho para esta promessa, este desejo que deveria habitar o meu coração aqui e agora, é isso que ele diz, a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra nada eu desejo mais do que a ti. Senhor, isso que eu desejo mais do que tudo aqui nessa vida aqui é ter o Senhor nos céus. É isso que eu vou receber. Existem muitas promessas, há tanto a desfrutar na eternidade, mas o salmista diz, o melhor de tudo está garantido. Eu terei o Senhor. E é o Senhor que eu quero. E se é o Senhor que eu quero, então meu coração aprende a acalmar, a pôr a bola no chão, a olhar para o lado de fora, a olhar para mim,
e no meio da minha crise de fé dizer: eu já recebi aquilo que prata não compra, que ouro não compra, que influência não compra, eu já recebi. E tudo mais que eu recebo aqui é só mais graça e mais dádiva do Senhor. Lembra quando eu falei que a gente tem que aprender a filosofia do e ainda? De dizer: Senhor, o Senhor, eu estava morto em meus delitos e pecados, o Senhor enviou o seu Filho, que sendo perfeitamente Deus, tomou sobre si os meus pecados, a minha culpa, morreu a morte que era minha, me fez de morto em filho. Não é só de morto em vivo, é de inimigo em filho. Me deu herança, na mesma altura. Somos herdeiros de Deus e herdeiros ou co-herdeiros juntamente com Cristo. E ainda assim, eu tenho uma família que me ama. E ainda assim, eu tenho o sustento, o pão diário, que vem pelo exercício do meu trabalho. E ainda assim, eu posso professar a minha fé de maneira livre, num país onde as pessoas não vão colocar uma arma na minha cabeça me pedindo para negar a Cristo. E ainda assim, eu posso falar do teu amor, posso criar os meus filhos na igreja, e ainda assim, tanto que o Senhor já fez, e ainda assim, eu tenho uma comunidade ao meu redor, que segura as pontas quando eu estou meio fraco. Tenho gente que eu posso ligar e dizer: não está legal, não consigo nem te contar, mas ora por mim. E ainda assim. Então Asaf termina dizendo: os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e proclamarei todos os teus feitos. Depois que ele foi na igreja, depois que ele entrou no santuário, e sim, estou fazendo uma brincadeira óbvia aqui, não é só na igreja que nós encontramos a palavra, que nós oramos, mas é também na igreja. E é na igreja que a gente precisa ir, quando a gente não está afim. É para a igreja que nós precisamos correr, quando a gente não quer orar, quando a gente não quer cantar, quando a gente não quer meditar, quando a gente não quer pensar no sacrifício de Jesus. É para a igreja que a gente tem que correr, porque aqui você vai ser obrigado a fazer tudo isso. Não, eu estou tão mal que eu não quero orar. Corre para a igreja, que você vai ter que orar. Em casa eu não vou cantar, eu estou desanimado. Vem para a igreja, quero ver se você não vai cantar. Mesmo que você comece com um bico tamanho do universo, você vai ver o gingado do Martinho ali, você vai ver um ou outro irmão, talvez você conhece os dilemas deste um ou outro irmão e diz: ele está louvando, ele tem crises iguais às minhas, talvez até maiores, mas ele ou ela escolheu louvar ao Senhor, por que eu não vou louvar? Eu não quero orar, vem para cá, e você vai pelo menos dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero nem pensar nas coisas de Deus. Aí você junta com o povo de Deus e você vai ouvir que houve sacrifício substitutivo para você. Entenda, querido, sofrimento e sentimento de injustiça são partes inerentes desta realidade presente. Faz parte. Sofrimento e esse sentimento de injustiça faz parte dessa realidade caída. Mas se não fosse Cristo, isso seria tudo aquilo que nós teríamos. Não fosse Cristo, só haveria sofrimento. Não fosse Cristo, só haveria como realidade última essa sensação de que as coisas estão fora de lugar. Mas há um Cristo que em João capítulo 16, verso 33 diz: no mundo sim terão aflições. Faz parte. Vai existir aflições.
mas não desanima. Não baixa a cabeça. Não esmureça. Tenha bom ânimo, porque eu venci esse negócio aqui. Alguns tentam acrescentar, eu venci, vocês também vencerão. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, aqui tem sofrimento, mas fica tranquilo, porque isso aqui não é tudo mais. Fica tranquilo, porque isso aqui foi vencido. Enquanto estivermos aqui, ainda vamos enfrentar as contingências deste mundo caído. Enquanto estivermos aqui, ainda vamos experimentar o sofrimento. Mas saiba, isso aqui foi vencido. E é só por agora. Isso também vai passar. Porque eu venci o mundo. E como Cristo venceu o mundo? Tomando o nosso sofrimento. Aquele, o único de fato, que não merecia sofrer. Isso sim deveria parecer para nós injustiça. Mas não é. Esta é a verdadeira justiça de Deus, imputando sobre o seu Filho a nossa injustiça, para que a vida do Filho fosse imputada a nós. Há esperança. Por isso, para nós, sofrimento tem gosto de esperança. Sofrimento tem gosto de espera. Espera de quem sabe que o Deus que é bom é por nós, não é contra nós. Eu não posso te garantir todas as curvas do caminho. Eu não posso te garantir todas as situações que você ainda vai enfrentar. Eu não posso te garantir que o caminho vai ser sem tropeços. Não posso. Eu não conheço o caminho. Mas eu sei muito bem quem é o meu guia. Eu sei muito bem. E eu confio no caráter do meu guia. E assim como o salmista no Salmo 23, eu digo, o Senhor é meu pastor, por isso não sentirei ausências. Porque é o Senhor quem me leva a águas de descanso, é o Senhor quem me leva aos pastos verdejantes. Mas ainda que eu precise passar por um vale de trevas, de morte, de dificuldade, mesmo assim, não temerei, porque Tu estás comigo. Essa é a nossa esperança. Você já teve uma crise de fé? Se não, elas se avizinham por aí sempre. Mas nessa hora, lembre-se do Deus que é bom. E conecte-se com o sacrifício substitutivo. E no desespero, na fraqueza, vem para a igreja. Quando não quer, vem. Encontre parceiros de caminhada. Encontre irmãos e irmãs a quem você pode abrir o coração e dizer, não está legal, não dá, eu não quero mais. Confesse como Asaf confessou, para que haja esse ponto de mudança na sua vida também, em nome de Jesus. Amém, queridos?